Em relação à direção do vetor de despolarização da massa ventricular, a gente já aprendeu isso também, é o eixo cardíaco. O eixo cardíaco é nada mais, nada menos do que a direção de despolarização da massa ventricular no plano frontal. Isso que é o eixo cardíaco normal. A gente viu que o normal é de menos 30 a 90 graus. Positivo em D1 e positivo em D2, não esquece, hein? Agora vamos falar das outras propriedades, a duração e amplitude do complexo QRS. A duração normal do complexo QRS é até 100 milissegundos. Até 100 milissegundos. 100 milissegundos, lembre-se, representam 2,5 quadradinhos na padronização mais comum de 25 milímetros por segundo, porque cada quadradinho é 40 milissegundos. Então, nesse caso aqui, esse QRS tem meio quadradinho aqui, depois 1, depois 2. Então, tem 2,5, tem até 100 milissegundos, então está normal. Agora entenda que do ponto de vista para a gente falar em anormalidades da duração do QRS, a gente considera o QRS alargado quando ele tem mais que 120 milissegundos. Entre 100 e 120 é uma zona intermediária, a gente não dá muita bola para isso. A partir de 120 milissegundos a gente fala que o QRS está alargado, tá bem? Agora vamos falar sobre a amplitude. A gente falou sobre direção, é o eixo, e falamos sobre a duração normal, que é até 100 ou 120 milissegundos, para a gente considerar alargado a partir de 120. A amplitude normal do complexo QRS, pessoal, ela não existe um número específico, mas a gente vai ter critérios específicos para baixa voltagem e para voltagem alta. É diferente da onda P, por exemplo. A onda P não tinha um critério para baixa voltagem da onda P. Em complexo QRS existe critério para baixa amplitude do complexo QRS. E tem também alta amplitude. O que aumenta a amplitude, a intensidade do vetor do complexo QRS? Geralmente é hipertrofia ventricular, sobrecarga de ventrículo direito ou ventrículo esquerdo. E também em pacientes jovens, magros, atletas, tem um vetor de intensidade ou amplitude aumentada sem ser patológico. O complexo QRS, ele só tem duração normal de até 100 ou 120 milissegundos quando preencher esses dois critérios aqui. Quando você precisa, o paciente precisa ter esses dois componentes para ter um QRS estreito. Um ritmo de origem supraventricular, que nasce ou no nosso nasal ou no átrio e chega para o ventrículo através da porta de entrada normal. Qual que é a porta de entrada normal para o ventrículo? O nó atrioventricular. Em qualquer situação onde o estímulo não chega no ventrículo a partir do nó atrioventricular, a gente vai ver, por exemplo, via acessória, vai ver quando o ritmo nasce no próprio ventrículo, um ataque cardioventricular, por exemplo. Qualquer uma dessas situações, se o ritmo não for supraventricular, não chegar aqui pela porta de entrada normal até o ventrículo, não vai ser um QRS de duração normal. Não vai ser. E a outra condição necessária para que o QRS seja estreito, de duração normal, é um sistema de condução intacto. O sistema His-Purkinje, feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, tem que estar intacto. Não pode ter um bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo. Porque o sistema His-Purkinje intacto é necessário para que o QRS seja estreito. Por que isso, pessoal? Olha que interessante isso. A onda P a gente viu na aula anterior que a duração normal dela é até 120 milissegundos. E eu falei para vocês que o QRS aqui, ele geralmente é mais curto ainda, mais estreito ainda, até 100 milissegundos. Ora, o ventrículo tem uma massa muito maior que o átrio e geralmente se despolariza mais rápido até. Por que isso? Por conta dessas duas condições. Porque o estímulo vai chegar no ventrículo a partir de um ponto central, que é o nó AV, e a partir de lá vai despolarizar todas as células ventriculares de forma muito rápida através de um sistema, um network, uma rede de fibras do sistema His-Purkinje que são altamente eficientes na condução da atividade elétrica. Então essa condução da atividade elétrica para o ventrículo, através do sistema His-Purkinje, chegando no ventrículo pelo nó AV, é necessária. Esses dois componentes são necessários para que o QRS seja estreito. E se você não tiver isso aí, o QRS vai ser alargado. Se o ritmo for ventricular, ou se tiver um bloqueio de ramo, por exemplo, ou um marcapasso de ventrículo direito,
ou seja, não é um ritmo mais supraventricular, se diferir qualquer uma dessas duas condições necessárias, o QRS vai se alargar. A gente fala que existe baixa voltagem ventricular quando a amplitude total do QRS, parte positiva mais negativa, são menores em todas as derivações frontais menores que 0,5 mV, né, 5 milímetros, ou no plano horizontal, ou no plano precordial, quando todas as derivações têm amplitude do QRS menor que 10 milímetros, ou 1 mV. Tá bem? Então não precisa ter os dois critérios, é um ou outro, ou pode ter os dois, mas só um já é necessário. Então olha esse aqui, o plano frontal não está presente, mas a gente tem o plano horizontal aqui. No plano horizontal, V1 tem 5 milímetros de amplitude do QRS, parte positiva mais negativa, 5 milímetros. V2 também 5 milímetros. V3, V4, V5 e V6 ainda tem menos que 5 milímetros. Então, todas as derivações do plano frontal, de V1 a V6, perdão, do plano horizontal, de V1 a V6, todas as derivações do plano horizontal têm menos que 10 milímetros de amplitude total do QRS, menor que 1 mV. Então, isso aqui é uma baixa voltagem no plano horizontal. Não precisa ter os dois critérios, no plano frontal ou horizontal já basta, pessoal. E o que causa baixa voltagem? A gente vai pensar em baixa voltagem como quando você tem qualquer causa, qualquer alteração que diminui o contato entre o vetor elétrico e o eletrodo de superfície, ou então que diminui de fato a intensidade do vetor de despolarização ventricular. Então, quais seriam causas que iam diminuir a intensidade do vetor, na origem mesmo? Tem menos vetor, a amplitude, menos intensidade do vetor, digamos assim. Se o paciente infartou um território extenso do miocárdio, se o paciente tem insuficiência cardíaca e o coração está dilatado, hipotireoidismo também faz isso. Então seriam causas onde o vetor não é gerado na mesma amplitude normal. Tem menos massa ventricular, ou infartou previamente, algo nesse sentido. E tem condições também onde vai ter uma interposição de alguma coisa entre os miócitos normais, entre os miócitos e o eletrodo de superfície. Então pode ser gordura, pode ser tecido subcutâneo, extenso, gordura pericárdica, no paciente obeso. Aí você tem um vetor que até nasce com intensidade ok, mas ele não chega na mesma intensidade no eletrodo de superfície, porque o paciente é obeso. Pode ser ar, no paciente com enfisema ou DPOC, tem aquele tórax sem barril. Pode ser líquido no derrame pericárdio. Você tem líquido entre o eletrodo de superfície que está detectando a intensidade do vetor e a origem do vetor, então vai diminuir a amplitude. Pode ser infiltração no miocárdio, como tecido amiloide, tá certo? Como no paciente com amiloidose. Aí aquele vetor miocárdico normal não vai chegar no eletrodo de superfície porque tem uma infiltração dele do miocárdio normal por proteínas amiloides. Então são várias as causas de baixa voltagem, mas pense nesses dois grupos. Ou não gerou intensidade significativa do vetor normal, porque perdeu massa muscular mesmo, ou então esse vetor não conseguiu chegar de forma normal lá no eletrodo de superfície. Vamos ver um exemplo aqui? Vamos revisar o complexo QRS aqui, direção, intensidade e duração. A direção é o eixo cardíaco, está positivo em D1 e D2, então é um eixo normal, já acabou a questão do eixo, a questão da direção do complexo QRS. É rápido e simples assim. Próximo passo é ver aqui nesse caso que a gente está treinando a duração. A duração normal é até 100 milissegundos, a gente não vai falar que o QRS está alargado até o QRS bater 120 milissegundos. Se a gente olhar o QRS aqui em D1, por exemplo, a gente vai procurar na derivação onde o QRS está mais longo para medir. Nesse eletro aqui, só no olho me parece que D1 é o mais longo. Então, se você olhar aqui em D1, ele tem 2,5 milímetros de duração. Lembrando que entre as linhas espessas aqui, a gente tem 5 quadradinhos. Então, dessa linha espessa até essa, é 5 milímetros. O complexo QRS começou nessa linha espessa e foi até metade antes de chegar na outra. Então, isso aqui é uma duração de 2,5 quadradinhos, na padronização mais comum, 25 milímetros por segundo. Isso aqui é
100 milissegundos de duração. Cada quadradinho é 40 e tem 2,5 quadradinhos. Então é a duração totalmente normal do complexo QRS. E por fim a amplitude, aqui não tem baixa amplitude, não tem baixa voltagem. Se a gente olhar essas derivações do plano frontal, várias delas têm mais que 5 milímetros, como D1 tem 10, AVR tem 10, D2 tem 8 ou 9 e assim por diante. E no plano horizontal, várias derivações têm mais que 10 milímetros. Lembrando que todas as derivações têm que ter menos que 10 milímetros no plano horizontal ou todas as derivações no plano frontal menor que 5 milímetros para a gente falar que tem baixa voltagem. E aqui não tem baixa voltagem. Também não tem alta voltagem, mas a gente vai falar sobre isso depois. Olha esse outro exemplo aqui, pessoal. A direção do QRS está normal? Não, não está. Está negativo em D1 e positivo em AVF. É um desvio do eixo para a direita. Tá vendo? Desvio do eixo para a direita. Tá certo? A gente aprendeu já sobre desvio do eixo. Segundo ponto aqui. A duração está normal? A duração aqui desse complexo QRS, olha, começa... Vamos usar aqui V1, por exemplo, que ele termina nessa linha espessa aqui. Então termina nessa linha espessa e ele continua aqui até 3 milímetros antes. Até 3 milímetros antes. Então nesse caso aqui deu 120 milissegundos a duração desse complexo QRS. 120 milissegundos, tá bem? Só estou olhando aqui porque está um pouco longe de mim. Então se deu 120 milissegundos, aí é uma duração aumentada do complexo QRS. É um QRS que está alargado. Além disso, a gente vai olhar também a voltagem. A amplitude está normal desse QRS? A amplitude está normal? Então aqui, ó, no plano horizontal aqui, no plano frontal, perdão, no plano frontal, todas as derivações aqui, o QRS tem menos que 5 milímetros de amplitude. Olha aqui, a VF tem 4, a VL também tem 3 ou 4 e assim por diante. Então todas as derivações no plano frontal têm menos que 5 milímetros. Então isso aqui é uma baixa voltagem no plano frontal. E aqui no plano precordial, ou no plano horizontal, todas as derivações têm menos que 10 milímetros de amplitude. V2 é a maior delas, mas tem só 9 milímetros de amplitude. Então, nesse caso aqui, a gente vê que é uma baixa amplitude do complexo QRS, baixa amplitude, baixa voltagem, tanto no plano frontal quanto no plano horizontal. Não precisava ter os dois para a gente falar que é baixa voltagem, aqui tem nos dois planos. Por fim, nessa aula aqui a gente vai falar sobre o conceito de progressão da onda R. A gente falou bastante sobre a direção do complexo QRS aqui no plano frontal, que é o eixo cardíaco. Mas a gente também tem a direção normal do complexo QRS no plano horizontal. Nesse plano horizontal, o vetor também vai normalmente em direção ao ventrículo esquerdo. A gente viu porque o ventrículo esquerdo tem massa maior. Então, se eu desenhar o vetor aqui, o vetor não está presente aqui, mas o vetor normal ele vai em direção ao ventrículo esquerdo. Esse vetor normal indo em direção ao ventrículo esquerdo predominante vai normalmente se afastar de V1. Então V1 tende a ser negativo e vai em direção a V5, V4, V6, onde o QRS vai ser positivo. Então o normal no plano horizontal de V1 a V6 é o QRS começar negativo em V1 e aí progressivamente vai tendo uma onda R maior e uma onda S menor, até que ele fica predominantemente positivo até V4. E se ele não ficar positivo maior que negativo até V4, a gente fala que existe uma progressão tardia da onda R, ou também chamada de progressão lenta da onda R. Ou seja, quando V1 começa negativo e chega até V4 e ainda está negativo o QRS, não ficou positivo, a gente fala que tem uma transição tardia da onda R. Essa transição tardia, ela pode ser por várias causas, é totalmente inespecífico. Pode ser um infarto prévio, pode ser o paciente com troca de eletrodos no plano frontal, pode ser perda de intensidade inespecífica dos vetores para o ventrículo esquerdo, causas de baixa voltagem, assim por diante. Então é totalmente inespecífico. Então a gente nota no elétrico que tem uma transição tardia, só porque a gente não comenta na causa específica, porque ela raramente é aparente, exceto quando o paciente tem um infarto prévio, algo bem óbvio. Mas o importante disso aqui, a transição tardia, é que ela demonstra que tem alguma coisa alterada. Tem alguma coisa alterada. Esses autores aqui fizeram um estudo onde mostraram que pacientes com transição tardia têm um aumento leve na incidência de morte súbita. Tá bem? Então,
mas é um aumento bem pequeno, assim. Depende da causa, obviamente. Por ser muito heterogêneo, depende muito da causa. Mas, de uma maneira geral, tem um aumento muito pequeno da incidência de morte súbita na população. Então, olha o exemplo aqui de transição tardia. V1 começou negativo, pessoal. Beleza. Aí V2, V3 e até V4 está negativo ainda. Só em V5 que ficou positivo. Mas o conceito que eu quero discutir é isso aqui. Eu falei na aula teórica agora mesmo que a duração normal do complexo QRS é até 100 milissegundos. Mas agora eu quero explicar para vocês por que o complexo QRS é tão estreito. Olha que interessante. Os átrios, obviamente, têm uma massa de músculo muito menor do que os ventrículos. São câmeras menores. E os ventrículos, a gente viu que tem duração de despolarização, e o complexo QRS, até 100 milissegundos, é a duração normal. E a onda P, lembra quando a gente falou de onda P na aula passada? A gente falou que a duração normal de despolarização atrial da onda P é até 120 milissegundos. Mas como é, então, que os átrios, tendo massa menor que os ventrículos, têm uma despolarização mais longa? Outro jeito de formular essa pergunta é como que os ventrículos, tendo massa maior que os átrios, se despolarizam mais rápido? A resposta é através das fibras de Purkinje. Lembra que na aula inicial eu falei que esse ramo de condução eficiente e rápida da atividade elétrica, ele é muito mais desenvolvido nos ventrículos. Esse sistema, esse network de fibras de Purkinje, tá bem? Então, a implicação disso é que quando o estímulo passa pelo NOAV, e lembra que tem aquele retardo fisiológico do estímulo elétrico no NOAV, mas quando ele passa do NOAV, se o sistema de condução estiver intacto, vai despolarizar os ventrículos de forma sincronizada, os dois ao mesmo tempo, VD e VE, e muito rápida. Então, a duração total do complexo QRS vai ser curta, menos que 100 milissegundos. Daí, dessa explicação, a gente entende os dois fatores necessários para que o QRS tenha uma duração normal, até 100 milissegundos. Esses dois fatores são necessários, um e o outro. O ritmo tem que ter origem nos átrios, ou acima do nó átrio ventricular, seja no nó sinusal, no ritmo sinusal normal, ou nos átrios, ou no próprio nó AV, no ritmo juncional. Mas, enfim, o ritmo tem que ser de origem supraventricular, ou seja, não pode nascer no ventrículo, porque se nascer no ventrículo, o ritmo, por um marca-passo, por um ataque ventricular, os ventrículos vão ter que ser despolarizados célula a célula, devagar, miócito a miócito. E os miócitos são condutores lentos de atividade elétrica. Aí você perde o benefício de usar o sistema Purkinje. Então, se o estímulo nascer aqui no VD, por causa de um marca-passo de VD, pronto, vai ser um QRS alargado, porque você feriu uma das condições necessárias para ter um QRS normal, que é o ritmo ser de origem supraventricular. Se o ritmo for ventricular, o QRS não vai ser normal, não vai ser estreito. A outra condição necessária é que você precisa que esse sistema de condução esteja intacto. Especificamente, você não pode ter bloqueio de ramo. Não pode ter bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo. Porque se tiver, vai ter que, vamos supor que tem um bloqueio de ramo direito. Aí o estímulo tem que despolarizar o VE primeiro, pelo ramo que está intacto, que está preservado, que é o ramo esquerdo, e depois, célula a célula, miócito a miócito, vagarosamente, de forma devagar, transmitir o estímulo, miócito a miócito, até o VD. Isso demora. Demorou para eu falar e demora para conduzir a atividade elétrica, tá certo? Porque é lento, é de célula a célula, é demorado, tá bem? Mas se você tiver essas duas condições, ritmo supraventricular e sistema de condução intacto, aí é um tiro, é rápido mesmo e o QRS é estreito. Então vamos lá para a nossa aula teórica, prática aqui agora, falando sobre complexo QRS. Então aqui no E1, mulher de 71 anos com achado incidental de calcificação coronariana na tomografia de tórax, né? Um exame muito útil hoje em dia, fazer o score de cálcio, onde você especificamente procura doença coronariana assintomática para fazer início precoce de estatina, outras medidas de prevenção cardiovascular. E outra situação muito comum da gente acha cálcio na coronária é incidentalmente. Essa paciente aqui foi fazer um TC de tórax por qualquer outro motivo e aí foi achada, tem muita calcificação na coronária. O que significa cálcio na coronária? Aterosclerose. Então, mesmo que ela não tenha sintoma nenhum dessa doença coronariana,
é um paciente que você precisa tratar como tendo doença coronariana. Faz estatina, faz prevenção secundária, tudo aquelas medidas importantes. Parar de fumar, controlar o diabetes, controlar a pressão, tudo aquilo. Mas enfim, aí ela foi encaminhada para um teste ergométrico e está aqui o eletro dessa paciente. Vamos focar aqui nessa aula em complexos QRS. Bem, então a gente vamos revisar aqui, aproveita e já vê um pouco mais de eixo, porque a gente já está craque em ver eixo, tá certo? Porque a gente vai ver duração, direção e intensidade. Então, em termos de eixo, esse aqui está normal, porque está isoelétrico em D1 e positivo em D2. Lembra que se está positivo em D1 e positivo em D2, o eixo está normal. Quando está isoelétrico em uma dessas derivações e positivo na outra, quer dizer que está nos extremos. Nesse caso aqui, está a 90 graus, que é o extremo do eixo normal. Menos 30 a 90. Então, aqui está um eixo cardíaco normal. Então, voltando aqui, o eixo está normal, está em torno de 90 graus, está no limite, mas está normal. E a duração, pessoal? Vamos aprender a medir a duração no complexo QRS do começo até o fim. E você vai pegar o QRS mais longo. Então, vamos supor que você achou que esse aqui em AVR é o mais longo. Aí você pega do começo até o fim. Então, a gente vê aqui que minha linha azul aqui, ó, tem 2 quadradinhos, talvez um pouquinho mais, mas está em torno de 80 a 100 milissegundos. Está 100 milissegundos, 2 quadradinhos e meio. Então, está normal. Até 100 milissegundos é um QRS normal. Tá bem? Então, a duração está normal aqui. E aí, a amplitude é o último fator. Então, a amplitude, a gente vai focar aqui se tem baixa voltagem ou não. Aqui não tem baixa voltagem. Porque no plano frontal, algumas derivações, como D2, D3 e AVF, D1 e AVE, quase todas, se não todas, têm amplitude maior que 5 milímetros no plano frontal. E no plano precordial, V2 tem maior que 10 milímetros. Tem quase 15 milímetros aqui. Então, não tem baixa voltagem. Lembrando que para falar que tem baixa voltagem, todas as derivações do plano frontal têm que ter 5 milímetros ou menos. E para falar isso no plano precordial, todas as derivações têm que ter 10 milímetros ou menos. Vamos para o E2, tá certo? Aqui é um paciente assintomático, então a primeira coisa que a gente vai olhar é eixo, já vimos que está normal. Positivo em D1 e positivo em D2, eixo normal. Vamos para a próxima. Duração, aqui nem precisava medir, porque você vê que é um QRS totalmente estreito. Bem, ele tem aproximadamente 1,5 quadradinho, 60 milissegundos. Bem rápido esse QRS. Tá certo? E além disso, não tem baixa voltagem. Aqui tem várias derivações com mais que 5 milímetros. E aqui, V6 tem mais que 10 milímetros, V5 tem mais que 10 milímetros. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou medindo aqui. Estou medindo a amplitude total. Vamos supor V5 aqui. Se eu quiser medir a amplitude total, vou pegar a parte positiva até a parte negativa. Então, essa aqui é a amplitude total. Reparem que tem 5, 10, 11 milímetros. Então, deu mais de 10 milímetros, em qualquer uma derivação já não é baixa voltagem. E3, essa paciente aqui tem um infarto prévio de artéria descendente posterior. E essa paciente aqui, então, ela apresentou esse eletro. Então, a gente vê que o eixo está normal, porque ele é o QRS é predominantemente positivo em D1 e D2. Mas vamos medir a duração desse QRS, eu suspeito que esteja um pouco alargado. Então, vamos pegar aqui, ó. A gente pega do começo do QRS aqui até o final. E aí, a gente vai levar para cá para ficar mais fácil de medir. Viu que deu 4 quadradinhos. Ou então, 160 milissegundos. Vamos medir em outra derivação? Lembrando que a gente pega o mais longo. Então, já está alargado. Eu vou medir outra derivação aqui só para assegurar que eu não medi errado, enfim. Mas olha lá, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Deu 3,5, 4 quadradinhos, 4 quadrados. Então, deu 160 milissegundos. Então, um QRS que está largado, pessoal. Bem, um QRS alargado. A gente vai ver depois por que esse QRS está largado aqui. E a gente fala sobre as causas depois. Mas a gente já sabe que feriu uma daquelas duas causas. Ou tem um bloqueio de ramo, ou é um ritmo que não nasceu no supraventricular. Aqui é um ritmo sinusal, sim, então é um ritmo supraventricular. Então tem que ter algum problema da condução do sistema de Purkinje que causou isso, ou então tem outra situação onde isso acontece, é que a massa ventricular é muito aumentada, em uma hipertrofia ventricular. Tá bem? Aqui tem um atraso na condução intraventricular que
Esse aqui é um homem, 47 anos, um monte de fator de risco e teve infarto prévio também. E está internado com insuficiência cardíaca descompensada. Então vamos ver esse eletro aqui tem um desvio do eixo para a direita, negativo em D1 e positivo em AVF. Lembrando rapidinho, positivo em D1 e D2, eixo normal. Positivo em D1 e negativo em D2, eixo para a esquerda. Negativo em D1 e positivo em AVF, eixo para a direita. E negativo em D1 e AVF, a extrema direita. Então o eixo está desviado para a direita. E o QRS está normal? A duração do QRS em si está normal nesse eletro. A duração do QRS aqui tem 2 quadradinhos, 80 milissegundos. Tá bem? E aí a gente vai falar, tem baixa voltagem? Não tem baixa voltagem. Porque aqui tem mais que 5 milímetros, aqui também, aqui também. Aqui dá mais ou menos 5, mas esses dois, 3 e AVF, tem mais que 5 milímetros. Lembrando que só um já é suficiente para excluir baixa voltagem. Para você falar que tem baixa voltagem, tem que ter todas as derivações do plano frontal com 5 ou menos milímetros e no plano precordial todas com 10 ou menos milímetros. E aqui, essa aqui tem 15, por exemplo. Então não tem baixa voltagem, mas o que tem nesse eletro aqui é aquela transição tardia. Repare que V1 está negativo, V4 continua negativo. Então a transição aqui foi só em V5. Então é uma transição tardia da onda R. Tá certo? Provavelmente porque esse paciente teve um infarto prévio. Mas lembrando que isso é um achado inespecífico. Então esse eletro aqui, transição tardia da onda R. Ou do complexo QRS.